Então, quando você não usa, tem uma série de prejuízos. Até mesmo durante seus estudos, sabe? Não só na prova. Durante os estudos, você já começa a ter prejuízos quando você não usa essa técnica, justamente pelo fato de que você não vai nem conseguir evoluir nos seus estudos. Oi, vestibulindos! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio da nossa quarentena da aprovação, que é essa série de 20 lives pro vestibulinho da ETEC. Pra quem não sabe, gente, eu fiz 20 e-mails entre o dia 18 de março e o dia 6 de abril, pra quem quer passar no vestibulinho da ETEC. Então foram e-mails com estratégias de estudos, e-mails também com técnicas, com resumos, questões, enfim. Foram muitos e-mails incríveis pra quem quer passar no vestibulinho da ETEC. E agora nas lives, serão 20 lives também com conteúdos incríveis. A gente já teve as 5 primeiras lives e agora teremos as próximas também. As lives são de segunda a sexta-feira ao meio-dia, mas hoje é sábado, estamos fazendo live mesmo assim, porque é um assunto muito importante e é uma coisa essencial para quem tá começando agora a se preparar para o vestibulinho da ETEC. Então quero ver todo mundo com papel e caneta para fazer anotações dos pontos principais que eu vou falar aqui. Tem muita coisa muito importante que eu vou falar durante a live, então é importante que vocês anotem essas coisas que eu vou falar aqui, para que ninguém fique perdido nos estudos, para que ninguém acabe perdendo alguma parte do conteúdo, enfim. Então quem tá chegando, vai deixando o like pra eu saber que vocês estão chegando por aqui. Vai ser uma live que eu prometo que não vai ser muito longa, afinal, sabadão, e eu sei que todo mundo quer fazer alguma coisa diferente, mas é um assunto que é muito importante mesmo, então vale muito a pena que vocês prestem muita atenção, que vocês anotem e depois façam um resumo também dessa live, tá? E o que eu vou ensinar hoje, gente, é uma coisa chamada técnica BMA. Pra quem não sabe, aqui na quarentena da aprovação, que é a nossa série de lives pro vestibulinho da ETEC, eu ensino técnicas que eu usei pra ser aprovado em 4º lugar no vestibulinho da ETEC. E vale dizer que eu só fui aprovada em 4º lugar porque eu passei uma questão errada pro gabarito. Porque se eu não tivesse passado errado pro gabarito, eu teria ficado provavelmente em 3º ou 2º, talvez até mesmo em 1º lugar no vestibulinho, porque um ponto faz muita diferença. E são técnicas que eu ensino também aos meus alunos da ETEC Power, então algumas das técnicas que eu vou trazer pra cá também são coisas que quem é da ETEC Power já aprendeu, já coloca em prática, que traz muito resultado, tá? Então é importante que você também coloque em prática pra ter resultados no vestibulinho da ETEC. E a técnica que eu vou ensinar hoje é a técnica BMA. Por que BMA? BMA vem de básico, médio, avançado. Ela é diferente da técnica FDI. A FDI eu já falei aqui no canal, já falei no Instagram. E a BMA é uma técnica que eu não falo muito sobre ela, porque pra mim sempre me pareceu muito óbvio usar essa técnica desde que eu criei essa técnica, que foi quando eu fui prestar o vestibulinho da ETEC. Então por isso eu não falava tanto sobre ela, mas eu comentei sobre ela no Intensivão Maratona ETEC. Muita gente ficou muito interessada em saber mais, então cá estamos nós falando mais sobre isso. E é o seguinte, a técnica BMA, que é a técnica básico, médio e avançado, é uma técnica que vai servir para que você consiga estruturar os seus estudos para o vestibulinho da ETEC e assim ter um desempenho melhor na prova da ETEC. Porque quando você estrutura bem os seus estudos, o que acontece é que você começa estudando já pelos conteúdos certos. Começando pelos conteúdos certos, você consegue evoluir gradativamente nos seus estudos, tá bom? Então é uma técnica que quem é da ETEC Power automaticamente já estuda seguindo essa técnica, porque a gente organizou os módulos seguindo a técnica BMA. Mas quem não estuda pela ETEC Power, quem não é aluno nosso, pode ser que às vezes pegue um conteúdo para estudar e comece, por exemplo, pelo tópico mais avançado, o que acaba dando errado. Por quê? Porque quando você começa pelo mais avançado, você pula etapas, e aí você vai totalmente contra a aprendizagem gradativa, que é uma coisa que eu vou falar aqui também. Então a primeira coisa que você precisa entender é justamente o que é a técnica BMA. E basicamente a técnica BMA é uma técnica para você conseguir estudar os conteúdos no ritmo certo, do jeito certo, na ordem certa, pro vestibulinho da ETEC. Porque não só adianta você estudar os conteúdos certos e também a abordagem certa daqueles conteúdos, que é uma coisa que, como eu sempre digo, quando você faz um mapeamento da prova, você consegue entender a abordagem dos conteúdos, para assim você não só estudar os conteúdos certos, mas também saber o que você precisa estudar de cada um daqueles tópicos, o que é importante pro vestibulinho da ETEC, sabe? E quando você usa BMA também, o que acontece é que você vai estudar esses conteúdos do jeito certo, na sequência certa pro vestibulinho da ETEC. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele como se fosse uma historinha, como se fosse um conto de fadas. Num conto de fadas, você tem que ter o começo, o meio e o fim. Você não começa a história da Branca de Neve dizendo que ela comeu a maçã envenenada. Você começa a história da Branca de Neve dizendo que a mãe dela morreu quando ela tinha 7 anos, se eu não me engano. Ela foi criada pela madrasta, e aí por isso a madrasta não gostava muito dela, porque ela ficou mais bonita que a madrasta. E a madrasta decidiu que ia se vingar da Branca de Neve depois que o espelho fala que a Branca de Neve é mais bonita que ela. E assim que a Branca de Neve acaba fugindo da madrasta, para na casa dos 7 anões, e em algum momento disso tudo, ela come a maçã envenenada. Ou seja,
seja, tem todo um processo até chegar à maçã. A mesma coisa nos estudos. Quando você vai estudar para o vestibulinho da ETEC, você não pode começar a estudar termologia antes de você estudar cinemática. Você não pode estudar cinemática antes de você saber os conceitos básicos da física. Você não pode saber os conceitos básicos da física antes que você aprenda os tópicos basais de matemática, porque a matemática, ela de certa forma serve de base para a física também. Então é muito importante ter isso em mente. Existe uma ordem dos conteúdos para você estudar. E quando você não respeita essa ordem, você vai contra a aprendizagem gradativa do seu cérebro, sabe? Então a função da técnica BMA, que é essa técnica para você organizar os seus estudos, é justamente para que você consiga criar um plano de estudos à prova de balas, um plano de estudos infalível mesmo, que é o que eu ensinei inclusive no intensivão também. E também você aprende com esse plano de estudos as matérias na ordem que você deve aprender, sabe? O seu cérebro ele vai começar a receber as informações na ordem certa, e essa ordem que o cérebro vai receber as informações faz toda a diferença na hora de você processar aquelas informações. Porque para o nosso cérebro existe uma ordem também no conteúdo, assim como no conto de fadas existe uma ordem para as coisas acontecerem. A Branca de Neve não vai começar comendo maçã, ela vai começar perdendo a mãe dela e tendo que ser criada pela madrasta, certo? Então é a mesma coisa nos estudos, tá? Para você conseguir aprender o conteúdo, você sempre tem que começar pelo básico, depois o médio, depois o avançado. E por que eu falo que a BMA é diferente da FDI? Porque elas têm funções diferentes. Então a função da técnica FDI, que é facilidades, dificuldades e impossibilidade, é você ver com qual consistência você vai estudar cada matéria. Então com a técnica FDI, você sabe que aquela matéria que é mais difícil, que é uma dificuldade para você vai estudar com mais frequência. Aquela matéria que é mais fácil, você vai estudar com menos frequência. Aquela matéria que é uma impossibilidade, você vai colocar no seu cronograma de forma que você estude o básico daquela matéria, para você pelo menos ter um conteúdo basal sobre ela, ter um aprendizado basal, para na prova da ETEC você não ficar mais perdido que barata com baigon, sabe? Então, a técnica FDI tem essa função. A FDI, ela vai organizar a frequência em que você vai ver cada matéria no teu cronograma de estudos, a frequência em que você vai estudar aqueles assuntos, e a técnica BMA é uma técnica que você vai usar durante todo o teu processo de estudos, porque ela tem a ver com o que você vai estudar primeiro, o que você vai estudar logo em seguida, o que você vai estudar depois, tá? Então, a técnica BMA, ela tem relação com cada tópico que você vai usar nas matérias pro vestibulinho da ETEC. E aí pode ser que você pergunte assim: Mas qual o prejuízo de não usar a técnica BMA? Ou seja, o que de pior pode acontecer se eu não usar essa técnica? E é o seguinte, uma das piores coisas que pode acontecer é que o teu cérebro, quando você tenta começar a estudar por uma matéria que é muito mais difícil pra ele, ou seja, vamos supor que você não fez a BMA e aí você resolveu começar a estudar física pelo tópico termologia ou pelo tópico calorimetria. Você pulou ali os tópicos basais de física, sabe? O que vai acontecer é que pro teu cérebro aquilo é muito difícil. Ele nunca teve nenhum contato com aquele conteúdo. Então pra ele parece quase impossível. Por parecer quase impossível, o teu cérebro vai querer trollar você, vai querer enganar você, vai querer dar a ideia de que você aprendeu sem você ter aprendido, pra que você não force o cérebro a ficar processando aquela informação, que o cérebro tem esse mecanismo de válvula de escape muitas vezes. Pode acontecer também que você não consiga aprender nem o tópico mais difícil, nem o mais fácil. Pode ser que você se perca nos seus estudos. Pode ser que você só decore conceitos em relação àquele tópico, mas não consiga aplicar aqueles conceitos na hora de resolver uma questão, na hora de interpretar um texto e assim por diante. E aí quando você estuda um conteúdo e decora, mas não entende, o que acaba acontecendo é que você não vai ter o conhecimento necessário para que você se saia bem na prova da ETEC, porque a prova da ETEC não é uma prova que vai cobrar para você a famosa decoreba, é uma prova que vai cobrar de você a compreensão daquele assunto, o entendimento daquele assunto, para que você consiga aplicar na prática aquele assunto, sabe? Para que você consiga fazer o vestibulinho, entender o que as questões pedem para você e também para que você consiga ver direitinho ali, detalhe por detalhe daquele assunto, para saber, dentro dos subtópicos que o vestibulinho vai te cobrar, qual abordagem você tem que ter naquele assunto. Então, quando você não usa a técnica BMA, você tem uma série de prejuízos, até mesmo durante seus estudos, sabe? Não só na prova. Durante os estudos você já começa a ter prejuízos quando você não usa essa técnica, justamente pelo fato de que você não vai nem conseguir evoluir nos seus estudos. Pensa comigo, se você começa pela matéria, pelo tópico, na verdade, que é mais difícil dentro daquela matéria, você não consegue saber se você tá melhorando, porque você vai começar indo mal, depois quando você for estudar o outro tópico, você vai mal de novo. Quando chegar no último tópico daquele assunto, você vai continuar indo mal. Você não consegue nem ver tua evolução. Então é muito prejudicial você não usar a técnica BMA nos seus estudos, tá? Então vou só tomar um gole de água pra que a gente continue aqui, sem que eu fique rouca, porque quem vê minhas lives sabe que se eu não bebo água, eu fico rouca. E aí é tenso, porque eu acho que eu tô falando, mas a voz não sai. Então só uma pausa de 2 segundos aqui.
Beleza. Vou só olhar aqui o meu roteirinho pra ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Então, estamos no caminho certo aqui. Então, por que você tem que utilizar a técnica BMA para o seu estudo online para a prova da ETEC, né? Porque nesse momento de quarentena, o que você mais vai fazer é estudar pela internet. Não tem jeito. Então, mesmo que você não goste de estudar pela internet, é uma coisa que você tem que se adaptar nesse momento, é uma coisa que você tem que entender como fazer. No caso, eu já fiz uma live sobre isso, que é a questão de você estruturar o teu estudo, de ter um momento de estudos, tudo aquilo que os alunos da ETEC Power já fazem, então você tem que começar a fazer também, para que você consiga ter um bom desempenho estudando online. Então, é importante que você use a técnica BMA para estudar online, principalmente se você não tem o conteúdo direcionado pro vestibulinho da ETEC, porque quando você começa a estudar pro vestibulinho, tem aquela tendência de você querer começar pelo assunto que parece mais interessante pra você. E isso é uma coisa que todo ser humano faz, tá? A gente sempre quer fazer o que parece mais agradável. O nosso cérebro nos leva inconscientemente a esse caminho. Então, assim, você tem lá uma lista de tópicos de biologia. Aí você vê o nome que parece mais interessante. O nome que parece mais interessante pra você, talvez seja reinos biológicos, ou talvez seja corpo humano. E aí você não sabe que pra você aprender corpo humano, você precisa primeiro ter aprendido biologia celular. E pra aprender biologia celular, precisava primeiro você ter aprendido, por exemplo, a organização biológica. E aí, se você não tem essa consciência, o que acaba acontecendo é que você não consegue ter produtividade nenhuma nos estudos, você não consegue evoluir nos estudos, caem todos aqueles prejuízos que eu te falei. Por isso que você tem que usar a técnica BMA, tá bom? E aí ela fica muito mais fácil de você usar, inclusive, quando você estuda online, do que quando você estuda presencialmente. Porque quando você estuda online, você tem muito mais domínio do que você vai estudar ali, sabe? Então, quando você estuda presencialmente, você depende que uma pessoa, se ela quiser, ela volte pra explicar pra você de novo. Quando você estuda online, se você não entendeu uma palavra, você volta na videoaula. E aí, se você é da ETEC Power e mesmo voltando você não entendeu, você clica no botão de suporte, de dúvidas, na verdade, manda dúvida pro suporte e a gente responde você. Ou seja, você tem um domínio muito maior, um controle muito maior da tua evolução nos estudos quando você estuda online. Então é importante que você use a técnica BMA justamente pra conseguir analisar, mensurar, sabe? Essa tua evolução nos seus estudos durante todo o teu preparo pro vestibulinho da ETEC. E uma coisa que muita gente pergunta é o seguinte: eu tenho que usar essa técnica desde o começo dos meus estudos? Inclusive, gente, uma coisa. Muitas pessoas pensam que o começo dos estudos é a parte menos importante. E aí, por isso as pessoas pensam que elas podem começar com conteúdo que não é direcionado, que elas podem começar sem usar a técnica BMA, que elas podem começar, por exemplo, sem fazer estudo ativo, que elas podem começar estudando de qualquer jeito, sem consistência e assim por diante. Mas, gente, não é assim. Por quê? Porque se você começa errado, você vai terminar errado também, sabe? É tipo namoro, né? Eu tenho uma amiga, Kimberly, o nome dela. Inclusive, Kim, se estiver assistindo, um beijo pra você. Eu lembro que quando a gente tava na Unesp, ela falava assim: namoro que começa errado, termina errado. Porque tinha uma colega nossa que ela tinha uns namoros meio estranhos. E realmente, a mesma coisa nos estudos. Se você começa a estudar do jeito errado, se você começa a estudar pelo conteúdo mais difícil, se você começa a estudar sem fazer mapeamento, se você começa a estudar sem fazer estudo ativo, vai dar errado até o final, tá? Você vai começar errando, você vai terminar errando também. E o pior de tudo, você nem vai saber que está errando. Uma coisa que eu falei na live de ontem é que pior do que você errar é você não saber que você errou. Porque quando você erra sem saber que você errou, meu anjo, você continua errando por muito tempo sem ter a mínima noção do que você tá fazendo, tá? Então é muito importante que você já comece do jeito certo e que você já use BMA nos seus estudos desde o comecinho, criando um plano de estudos que você realmente vai seguir. E principalmente um plano de estudos adequado a este momento agora de quarentena, tá? Outra coisa que eu sempre falo, né? Não dá pra você agora na quarentena manter o teu plano de estudos, manter tua rotina de estudos, teu cronograma, do jeito que ele era quando você estava tendo aula todos os dias na escola. Por quê? Porque a tua rotina mudou, a tua forma de pensar mudou, o seu horário mudou, a hora que você acorda mudou, a hora que você almoça muda, tudo muda. E como tudo muda, teu cronograma, teu plano de estudos tem que ser direcionado pra esse momento, tá? Então é importante que você adapte seu plano de estudos pra agora, pra quarentena, e que já comece pelo conteúdo mais básico, beleza? Então é uma coisa que na ETEC Power, quem é Power aluno não precisa fazer porque a gente já tem. Já começa pelo módulo de estratégias, depois a gente tem o módulo de tópicos basais, depois o módulo iniciante, depois o módulo de construção intermediário, depois o módulo avançado, que é o módulo de domínio, né? Então quem já é da ETEC Power não precisa, mas quem não é, precisa organizar os estudos de forma que você comece pelo mais básico e que você vá avançando gradativamente, tá? E por que isso tem a ver com a aprendizagem gradativa do nosso cérebro? Porque o nosso cérebro é como se fosse uma criancinha aprendendo a andar. A criancinha, primeiro, ela fica sempre deitada, né? Quando é um bebê. Aí depois o bebê começa a engatinhar, que é quando ele começa a ficar meio que de joelho no chão, assim. Aí depois ele começa a se equilibrar aos poucos, aí ele fica em pé por 3 segundos e cai. Aí depois de algumas semanas, alguns
meses, ele começa a dar alguns passos. E só depois o bebê começa a andar de verdade. Todo mundo foi assim, tá? Ninguém nasceu andando, gente. E aí depois que a gente já tem mais prática com isso, a gente já anda, a gente corre, a gente anda de bicicleta, a gente dirige, a gente faz tudo, né? Então é uma linha evolutiva. O nosso cérebro precisa dessa linha evolutiva não só pra andar, não só pra aprender a falar, que toda criança aprende, começa falando mamã, papá, gugu, dadá. aquelas coisas que ninguém entende. Aí depois o bebê começa a falar um pouquinho melhor. Aí depois que a gente cresce, a gente não só fala melhor, como a gente canta, a gente escreve, a gente lê, a gente fala em outros idiomas, enfim. Então a mesma coisa nos estudos. Essa aprendizagem gradativa do nosso cérebro é um processo no qual o teu cérebro ele vai ganhando facilidade para ele aprender conforme você vai subindo o nível dos teus estudos. Então o que acontece é que no começo você tem que começar pelo tópico mais fácil de cada matéria, ou seja, pelos tópicos basais, né? Que vão te servir de base para aprender os outros tópicos de cada matéria, para que assim, depois que você sabe aquele tópico fácil, você vai conseguir ir para um tópico um pouco mais avançado e ele vai se tornar fácil. Por quê? Porque quando o teu cérebro já entendeu, por exemplo, o que é espaço, o que é tempo e o que é velocidade, ou melhor, quando ele já aprendeu o que é espaço e o que é tempo, teu cérebro consegue entender melhor o que é velocidade. Agora chega pro cérebro e fala de velocidade sem explicar tempo e espaço. Ele não entende, porque a velocidade depende do tempo e do espaço. Pra quem nunca viu física, velocidade basicamente é o quanto você consegue percorrer em determinado tempo. É isso, tá? Então, a relação entre o espaço e o tempo. Se você não sabe espaço e tempo, você não aprende velocidade. Se você não aprende velocidade, você não aprende aceleração. Se você não aprende aceleração, você não aprende cinemática. Se você não aprende cinemática, você não aprende outros conceitos de física que vão ser aplicados a outros tópicos de física e assim por diante. Então, essa aprendizagem gradativa é o processo no qual o teu cérebro vai conseguir aprender outras coisas conforme ele tem o domínio daquele conteúdo que é mais fácil. Meu calendário caiu aqui. Então, é importante que você tenha isso na tua mente, que você comece pelo conteúdo mais fácil de cada matéria, sabe? E você consiga evoluir esses conteúdos. E um ponto importante da técnica BMA, que tem gente que aplica BMA nos estudos, mas não leva isso em consideração, que é o seguinte: se você começou a estudar certinho ali pelos tópicos basais, mas você percebeu que você tem muita dificuldade com os tópicos basais de física, não faz sentido você passar pro próximo tópico de física antes de aprender o tópico basal. Aí eu sei que você pode pensar assim: mas Lilian, e se eu ficar 3 semanas presa nos tópicos basais de física? é melhor você pelo menos saber o tópico basal de física, ainda que você demore 3 semanas pra saber aquele assunto, do que você pular pra cinemática, do que você pular pra leis de Newton, do que você pular pra calorimetria e assim por diante, e você não aprender nenhum deles. Então é muito mais importante você aprender primeiro o básico e depois crescer nos estudos, tá? Porque o cérebro, repetindo aqui, ele tem uma aprendizagem gradativa, ou seja, um passo de cada vez, é como se fosse subir uma escada. Você não chega ao último degrau da escada antes de passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Então você precisa ir crescendo o teu aprendizado. É como se fosse uma mala. Você vai colocando ali um pouquinho de roupa, depois mais um pouquinho quando vai ver ela tá cheia. Teu cérebro com o aprendizado é isso. Você coloca ali um conteúdo que você precisa saber que é mais fácil, depois um que é um pouquinho mais difícil, depois um que é um pouquinho mais difícil. Aí quando você vai ver, você sabe o todo. Agora, se você pula o mais fácil e mesmo sem entender aquele mais fácil, você também não vai aprender o mais difícil. Porque tem conteúdos básicos, tem conceitos básicos, cálculos básicos que você tem que saber pra você conseguir aprender os que são mais complexos, tá bom? Deixa eu ver se tem algum ponto aqui que eu pulei da nossa live. Não pulei nenhum ponto, tá tudo certo aqui. Hoje tô ótima, tô conseguindo ir sem esquecer nenhuma parte. Vamos lá. Uma outra coisa que é importante que você entenda, então, né? Quais são as vantagens de você fazer isso, tá? Por quê? Porque quando você faz uma coisa sem saber a vantagem que aquilo tem, quando você faz uma coisa sem saber se vai trazer benefício pra você, você tende a querer procrastinar. Exemplo, todo mundo fala, tem que comer salada, porque faz bem. Aí você pensa, Mas por que faz bem? Comer brigadeiro todo dia é muito mais legal. Comer pizza é muito mais legal. Por que eu vou comer salada? Aí quando alguém te fala que comendo salada você regula o seu intestino, comendo salada você regula o seu peso, ou melhor, sua massa, na verdade, né? Quando você come salada, você consegue evitar de ficar gripado. Quando você come salada, você diminui os riscos de pegar coronavírus porque a tua imunidade vai estar melhor. Você pensa, Talvez seja bom comer salada, né? então quando você sabe as vantagens de comer salada, você automaticamente vai relutar muito menos, sabe? Quando você come salada sabendo que te faz bem, você não vai procrastinar. Você vai simplesmente pensar assim, Ok, vou comer salada porque eu sei que faz bem pra minha pele, pra minha barriga, pro meu estômago, pra tudo, pra minha imunidade, pra saúde, pra tudo mais, até pra ter mais disposição pra estudar. a mesma coisa em relação à técnica BMA e qualquer outra técnica nos seus estudos. Se eu não te falar essas vantagens, chances são que você simplesmente saísse da live e fosse assistir um episódio de La Casa de Papel, inclusive
inclusive não me dei spoiler, porque eu só vi os 3 primeiros episódios da última temporada até agora. Ou então pode ser que você quisesse simplesmente ir almoçar e depois do almoço nem ia lembrar mais do que eu te falei aqui. Ou poderia talvez ir assistir a 20 episódios de Friends no resto do dia e não ia querer fazer essa ordem, né, dos seus estudos. Você não ia querer colocar em prática a técnica BMA. Então por isso que eu vou te dar aqui 3 vantagens, as 3 maiores vantagens, porque tem mais um monte. Se eu fosse falar todas, seria só uma live de vantagens da técnica BMA, tá? Então 3 grandes vantagens dessa técnica. Primeira é justamente porque ela vai favorecer o teu aprendizado, né, a tua aprendizagem gradativa. Ou seja, usando a técnica BMA, automaticamente você vai conseguir aprender gradativamente com muito mais facilidade, tá? Então você não vai ter aquela dificuldade para você absorver e ativar as informações. Segundo ponto, quando você faz a técnica BMA direitinho, você não vai ter problema para pensar assim: ai, qual vai ser o próximo tópico que eu vou estudar? Esse é um problema muito chato, uma coisa muito ruim, que eu já passei por isso antes de criar essa forma de estudos, né, antes de usar isso nos meus estudos, que era o seguinte: eu tava estudando, por exemplo, biologia. Daí eu não sabia qual era o próximo tópico de biologia. E quando você faz isso, existe um grande risco de você não estudar um assunto que era importante e aí ir estudar um outro assunto que até que é importante, mas é menos do que o outro. Ou então tinha um grande risco de estudar um assunto que era de um nível muito mais difícil e não conseguir aprender aquele assunto. Então quando você faz a BMA, você consegue montar o teu plano de estudos, não só para essa semana e para esse mês, mas você já sabe a ordem que você vai estudar cada assunto, que é o que a gente faz na ETEC Power. Inclusive tem uma aluna, a Vitória Gomes. A Vicky foi aprovada no primeiro lugar no ETIM de informática para internet, se eu não me engano, ou foi de informática com ensino médio para ETEC do Paulistano. E o que aconteceu com a Vicky é que ela nunca tinha aprendido várias matérias na escola, porque ela estudava em escola pública, no 9º ano, tudo mais. E aí, com isso, o que aconteceu? Quando ela chegou na ETEC Power e tinha todo o conteúdo na ordem, ela não tinha aquele problema de pensar o que eu vou estudar na próxima semana, porque ela já sabia a ordem do conteúdo. Ela tinha que se preocupar só com essa semana, de ver se ela ia colocar, por exemplo, português primeiro ou física primeiro. E isso depende muito da rotina da pessoa, tá? A matéria que você vai ver primeiro não interfere. O que interfere é o tópico que você vai ver primeiro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: tanto faz se você vai estudar português na segunda ou português na quinta. A diferença é qual tópico de português que você vai estudar antes, entende? Então, quando a Vicky deparou com todo o conteúdo organizado, ela ficou muito surpresa, né? Porque é muito mais fácil você estudar sabendo que para essa semana só precisa se preocupar com o tópico X, Y, Z. Você não precisa ficar pensando nos tópicos que você vai ter que estudar na outra semana, porque já tá organizado pra ti. Então é importante usar a técnica BMA também por isso, pra você não ter que matar tempo da tua rotina pensando qual vai ser o tópico que eu vou ver na próxima semana nos meus estudos, sabe? Você já vai ter aquilo pronto pra só colocar nos horários certos pra você estudar mesmo, pra só adaptar ao teu cotidiano de estudos, ao seu dia a dia. Então é mais uma vantagem de você usar a técnica BMA. Terceiro, que quando você usa a técnica BMA, você facilita as suas revisões depois. Facilita muito nas revisões. Por quê? Porque uma das chatices de você revisar é não saber o que você revisa primeiro, certo? E aí você mata tempo pensando: será que eu reviso primeiro esse tópico ou esse? E se você sabe a ordem exata do que estudar, é só você seguir a mesma ordem pra você revisar o conteúdo, sabe? Então você não precisa ficar naquele drama de não saber se você vai revisar primeiro cinemática, ou termologia, ou leis de Newton, ou energias, ou seja lá qual for o tópico de física. Você sabe que se você estudou primeiro conceitos básicos da física, você vai revisar primeiro conceitos básicos da física. Se depois você estudou cinemática, você vai revisar depois cinemática. Se depois foi calorimetria, depois colorimetria, e assim por diante. Então você facilita todo o processo de estudos, tá? Não só o momento de você estudar, mas sim o processo inteiro, desde a sondagem até a revisão que você vai fazer. Um outro ponto muito positivo só de bônus é que você aumenta a tua chance de passar na ETEC. Esse é quase óbvio, mas isso porque quando você aprende gradativamente, quando você respeita a velocidade do teu cérebro, que é um ponto muito importante, o risco de você acabar não aprendendo algum assunto reduz bastante, sabe? Então você vai aprender o que você precisa pro vestibulinho e assim aumenta a tua chance de conseguir ficar uma boa colocação e ser aprovado na prova da ETEC, tá bom? Agora eu esqueci qual era o próximo tópico, então vou ver aqui qual que é. Beleza. É um erro que as pessoas cometem muito quando elas vão tentar aplicar a técnica BMA, porque é aquilo, quando a gente vai aplicar uma técnica sem saber como fazer, pode ser que a gente cometa alguns deslizes. E tem um erro clássico que as pessoas cometem, que é o seguinte: elas só usam a BMA para as matérias que elas já conhecem, por exemplo, para português, para história, matemática, e não usam BMA para química, física e biologia, que elas não sabem porque nunca viram na vida, enfim. E esse é um grande problema. Por quê? Porque principalmente as matérias que você nunca viu na vida, você precisa respeitar uma ordem delas. Você precisa respeitar qual tópico você vai ver primeiro. Justamente pelo fato de que, como você nunca viu na vida aquele assunto, ele precisa ser absorvido pelo seu cérebro de forma que primeiro venha o que é realmente muito fácil, para que a tua mente não trave enquanto você aprende. Depois, o que é um pouquinho mais difícil, mas bem pouquinho mais difícil. E aí você vai crescendo no conteúdo, como eu gosto de dizer. Você vai evoluindo nos estudos, sabe? Então é muito importante que você use também a BMA nos assuntos que você nunca viu na vida. E aí é que tem o X da questão. Como que eu vou utilizar a BMA nos meus estudos quando eu não sou da ETEC
Power não tem isso já organizado pra mim. Olha só, vamos a um passo a passo agora. Só mais um pouquinho de água antes que eu fique rouca. O que eu acho incrível é que a pessoa que tem rinite, ela percebe quando ela vai ficar rouca, quando ela vai ficar fanha, quando ela vai ficar gripada. Enfim, o ponto bom é esse, né? Então vamos lá, gente, olha só. Primeiro ponto, pra usar a técnica BMA, anota pra você não esquecer. Primeiro ponto é o seguinte, saber quais tópicos tem que usar. Pra isso, você já tem a checklist ETEC que eu disponibilizo gratuitamente, porque eu sou uma fada. Então, você já tem a checklist ETEC, já sabe quais são os tópicos. Ótimo. Sabendo quais são os tópicos, você faz o teu mapeamento pra você saber como é que você tem que estudar cada um dos tópicos, tá? Uma coisa muito importante. Repetindo, quem é da ETEC Power não precisa fazer mapeamento porque as aulas já são direcionadas. Quem é da ETEC Power precisa porque você vai estudar com conteúdo não direcionado, no caso. Então, quem é da ETEC Power não precisa mapear, quem não é precisa mapear, certo? Por que fazer um mapeamento antes do BMA? Porque assim você já consegue colocar no teu cronograma de estudos, na tua rotina, quais passos você vai ter nos seus estudos e consegue também setar, sabe? Direcionar ali o que você vai ter que focar em cada aula que você vai estudar. Mas se você achar mapeamento muito difícil pra agora, pra esse momento, e você quiser primeiro organizar as matérias e aí no dia seguinte fazer um mapeamento, tudo bem, não é o mais recomendado. O mais recomendado é que você faça um mapeamento antes pra você conseguir saber o que você vai ter que entender de cada um daqueles tópicos, tá? Aí depois você organiza os tópicos e aí você estuda. Mapeamento é uma técnica que eu já ensinei, inclusive, no intensivão. Fiz uma live inteira só falando sobre isso, de mais de 1 hora de live, inclusive, porque é um processo no qual você vai ver o que você tem que focar de cada tópico que você vai estudar pro vestibulinho, qual a abordagem do vestibulinho da ETEC para cada assunto. Porque assim, quando você vai estudar com um conteúdo que não foi feito pensando na ETEC, você consegue pegar os pontos daquele conteúdo que são importantes pra ETEC. Por isso que quem é da ETEC Power não precisa, porque as nossas aulas na ETEC Power já são focadas nos pontos certos pro vestibulinho da ETEC, tá? Então, faça o mapeamento e depois organize os assuntos de acordo com a BMA. Lilian, como saber qual tópico é básico, qual tópico é médio, qual tópico é avançado pra fazer o BMA? Esse é o X da questão, esse é o ponto-chave aqui. Olha só, quando você vai ver os assuntos pra saber qual deles é básico, médio e avançado, justamente por isso que é importante também fazer o mapeamento antes, que você já consegue percebendo ali quais tópicos que parecem mais difíceis, quais tópicos que, fazendo análise de prova pro mapeamento, você viu que as questões são mais difíceis pra você conseguir organizar isso, tá? Então, quando você faz o mapeamento, você facilita toda a sua vida já pro vestibulinho da ETEC. E aí, olha só como que você vai saber quais tópicos são básicos, quais são médios, quais são avançados. Primeiro, veja quais têm relações com assuntos que você já viu antes na escola. Por exemplo, quando se trata de matemática e você vê o tópico operações básicas, ele é um tópico que claramente ele entra como B, como básico, né? A técnica BMA. Por quê? Porque operações básicas é uma coisa que você estuda na sua vida quando você tinha 6, 7 anos de idade. Então, é um assunto muito básico que você aprende desde pequenininho na escola, justamente porque ele é essencial pro resto da tua vida, sabe? Então, o primeiro passo da vida de qualquer estudante que precisa lidar com a matemática é entender as operações básicas da matemática. Então, obviamente, é um tópico basal, é um tópico que é básico ali, é B na sua técnica BMA. Aí, o que você vai fazer com assuntos que você nunca viu na vida? Você vai ver o grau de dificuldade que ele aparenta pra você. Então, você chegou, por exemplo, no tópico regra de 3. Pode ser que você nunca tenha aprendido regra de 3 na sua vida. Aí, você vai ver, o que eu preciso mais ou menos pra isso? Preciso de multiplicação, preciso de divisão e de interpretação. Então, a regra de 3, ela é um tópico que vai ser básico também. Por quê? Porque ela utiliza só ali alguns tópicos basais de matemática e interpretação de textos. Agora, quando você vê, por exemplo, a porcentagem, que apesar de usar a regra de 3, ela tem alguns conceitos por trás, ela já pode ser um tópico médio. Quando você chega na equação de primeiro grau, ela é médio. Equação de segundo grau já é um tópico mais pro avançado. Por quê? Porque ele já vai te exigir um pouco mais de conhecimento, sabe? Então é por isso que você tem que analisar os conteúdos antes de você simplesmente sair estudando os conteúdos, né? É uma análise muito minuciosa que a gente fez pra criar a ETEC Power, pra colocar de verdade na ordem certa e os assuntos já direcionados também. E que você tem que fazer nos seus estudos, no caso de quem tá no Instagram, você aqui, pra que você consiga nivelar o seu conteúdo, pra que você consiga estudar seguindo essa ordem das matérias, sabe? Indo do básico pro médio pro avançado, tá bom? Então é importante que você veja como que esses conteúdos se manifestam na prova. Eles parecem muito fáceis, assim, nível muito fácil mesmo, nível médio ou nível mais pro avançado, sabe? Tem alguns assuntos que eles são básicos. Então, por exemplo, operações básicas da matemática, anota, que eu tô te entregando já o que são alguns assuntos B do seu BMA, tá bom? Então, operações básicas da matemática, também quando você vai ver multiplicação distributiva, também é um assunto que é praticamente um tópico basal de matemática. As classes gramaticais, gente, entram como básico também, porque elas vão derivar todo o restante do conteúdo que você vai estudar. Tudo que você vê na vida em português depende de classes gramaticais de alguma forma.
forma, é até engraçado isso, né? Então é um assunto importante. Alguns conceitos básicos de física, como o conceito de espaço, de tempo, de massa, enfim. Então também são conceitos que entram no B, de básico, ali no BMA. Quando você vê também alguns conceitos básicos de geografia, como o conceito de espaço, conceito de território, de lugar, enfim. São conceitos muito básicos também, tá? A organização biológica básica, assim, átomo que forma molécula, que forma célula, enfim. Então, isso é importante também você colocar como B, para que assim você consiga identificar os próximos assuntos que vão ser médios e vão ser avançados, tá bom? Então, já entreguei aqui uma boa parte dos assuntos básicos para você já segmentar, e agora a tua tarefa é você fazer isso com as outras matérias também, para identificar quais são os assuntos básicos, tá? Eu vou ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Caso tenha esquecido, a gente retoma. Se eu não esqueci, a gente vai para as dúvidas aqui no Instagram que algumas pessoas deixaram, tá bom? Então, eu falei de tudo já. Vamos aqui ver se temos dúvidas no nosso preciosíssimo Instagram. Cadê? A Ana falou o seguinte: como posso estudar química? É a única matéria que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Seguinte, Ana, química não está entrando na sua cabeça porque você certamente ou está começando por um tópico que não é o mais básico de química, ou você tem alguma dificuldade com as matérias que derivam a química, ou seja, alguma dificuldade com ciência e matemática, tá? Que são as matérias que de certa forma vão acabar trazendo o conteúdo de química. Então primeiro identifica, você está começando pelo tópico mais básico de química? Por exemplo, na ETEC Power a gente começa a química indo por aqueles conceitos muito básicos, conceito de átomo, de matéria, enfim, uma introdução mesmo à química, porque se você não começa por essa introdução, você não aprende o básico do básico do básico. Eu lembro quando eu entrei no ensino médio, eu nunca tinha visto química na vida, gente, e eu cheguei na minha escola do ensino médio com um mês de atraso, porque eu tava numa outra escola. Daí, quando saiu minha vaga na escola pra qual eu fui, né, que eu consegui uma bolsa de estudos, o pessoal já tinha visto várias coisas e eu cheguei no momento em que eles já tinham visto os conceitos básicos. E a minha primeira prova de química, eu não fui tão bem quanto eu gostaria não, mesmo eu me dedicando bastante pra aprender. Justamente porque eu não sabia o básico, eu tive que voltar no básico, tá? Então, se você percebeu que você tem dificuldade com o básico, volta no básico. E se você percebeu que você tem dificuldade com as matérias que derivam a química, ou seja, com a ciência e com a matemática, é importante que você volte nos tópicos basais dessas matérias para que você consiga nivelar os teus estudos, tá bom? E assim a química vai entrar na sua cabeça. A mesma coisa aconteceu comigo em matemática, no ensino fundamental inteiro praticamente, no ensino médio eu continuei com muita dificuldade de matemática, porque na terceira série eu peguei um trauma de matemática e não aprendi divisão. E por não ter aprendido divisão, eu tive dificuldade com tudo que dependia da divisão durante toda a minha vida, até poucos anos atrás. Então eu fui começar a gostar de matemática e a entender matemática com 18 para 19 anos, por aí, sabe? Foi tenso. Isso desde os 9 anos de idade, só imagina, né? O trauma que foi. Lilian, na checklist os tópicos já estão na ordem correta? Nananina, não estão na ordem correta, tá? A checklist já é uma mega coisa que eu já entrego pra vocês, gente, que é o resultado do que são os assuntos principais do vestibulinho. Então, a tua obrigação é você organizar na ordem que você tem que estudar. Não queira tudo de mão beijada. Se você quer tudo de mão beijada, você não vai acabar não estudando pro vestibulinho, se você quiser seguir a ordem que tá na checklist. Porque na checklist eu separei por matéria, ou seja, você tem ali os tópicos de português, os tópicos de matemática e assim por diante. Mas cabe a você organizar, tá bom? Quem é da ETEC Power não precisa organizar porque lá já tá organizadinho na plataforma, mas quem não é precisa organizar na ordem correta dos conteúdos, beleza? Pra você não acabar estudando um conteúdo mais difícil antes do conteúdo mais fácil. Então, não tenha preguiça, organiza na ordem que você tem que estudar para que você consiga ter um desempenho melhor, beleza? Gabriel falou o seguinte: tentei ETEC 2 vezes e não passei. O fato de ter medo da prova afeta? Afeta, mas não é o único responsável por não passar, na verdade, tá? Você tem que ver outros problemas também que existem, porque no fim das contas, todo mundo tem uma pitadinha de medo de não passar na prova. A real é essa. A gente sempre tem medo de alguma coisa, principalmente do que é novo. Então, quando você nunca fez a prova, tem medo. Quando você já fez e não passou, tem medo de não passar. Mas assim, medo é uma coisa que existe, você tem que lidar com ele. Não abraçar e pensar, ai, tadinho de mim, eu tenho medo, isso me afeta. Não dá pra ser coitadinho nos estudos. Então o que você precisa fazer é o seguinte: você identificar, além do medo, quais são os erros que estão impedindo você de passar na prova, tá bom? Porque se você só se apegar ao medo, você vai terceirizar a culpa, você vai dizer que a culpa é do medo, é de fatores psicológicos e tudo mais, e não vai pegar a tua parcela de responsabilidade, que é o que você certamente está errando nos teus estudos. Então, além do medo, identifica quais são os pontos que você errou. Será que eu tenho começado pelo conteúdo do básico? Será que eu não tenho, talvez, subestimado a prova da ETEC? Uma coisa que muita gente faz é acreditar naquele boato de que Ai, a prova da ETEC é muito moleza. Eu tenho um primo de terceiro grau que é amigo do meu vizinho que mora do lado da casa da minha avó.
avó, que passou sem estudar. Daí você pensa que a prova é muito fácil, sendo que na verdade aquele primo de terceiro grau que é vizinho do vizinho da avó, ele na verdade teve uma base muito boa de estudos e ele não te contou isso, né? Então é importante que você veja quais são os outros errinhos aí que existem nos seus estudos e que estão realmente atrapalhando muito mais do que o teu medo, tá bom? Porque, por exemplo, se você não tinha medo na segunda vez, você deveria ter passado, concorda? Então você tem que ver outros fatores que interferem e não se apegar única e puramente ao fator que é o mais difícil de controlar, que é o medo, tá bom? Última dúvida dessa live, olha só. Lilian, quanto antes eu começar a estudar é melhor? Sim, quanto antes você começar é melhor. Quanto antes fazer o BMA é melhor também. Por quê? Porque começando antes a estudar, olha a lógica do processo. Tem gente que pensa assim, se eu começar antes eu vou esquecer. Não vai, porque você vai ter mais tempo de revisar também, concorda? E além disso, quando você começa antes a estudar pro vestibulinho da ETEC, o que acontece é que você tem mais tempo de ver pequenos erros que talvez você cometa nos seus estudos e você nem sabe o que tá cometendo. Quando você vê esses erros, você consegue consertar o erro. Agora, quando a pessoa começa a estudar faltando 2 semanas pra prova, a pessoa não consegue nem ver o erro, porque ela nem consegue estudar com medo de não passar na prova, com aquela ideia de meu Deus, eu não estudei nada até agora, o que vai acontecer comigo? Então, quanto antes você começa, mais tempo você tem pra corrigir o que você erra, mais tempo você tem pra ter um rendimento melhor nos seus estudos, mais tempo você tem pra revisar pra prova da ETEC, e aí melhor vai ser o teu desempenho, tá? O desempenho tende a ser melhor no caso das pessoas que começaram a estudar com antecedência. Tem um aluno nosso, foi aluno no ano passado, na verdade, o Dani. O Danilo começou a estudar pro vestibulinho da ETEC em abril. E ele ia prestar o vestibulinho da ETEC no final do ano, em dezembro, que ele fez a prova. Só que ele foi muito esperto, porque ele tava no 9º ano. Então todo mundo sabe, né, que o 9º ano é um ano que é muito corrido pra quem tá no ensino fundamental. É o ano mais corrido de todos, na verdade. Você tem um monte de matéria ali diferente, você tem formatura, tem um monte de coisa. Aquele clima de 9º ano também acaba interferindo um pouco no teu desempenho. E aí o Dani, começando antes, ele conseguiu não acumular conteúdo. Ele não tumultuou os estudos da escola com os estudos pra ETEC. Ele conseguiu revisar com muito mais frequência, se preparou muito melhor, trabalhou a questão psicológica também, e assim ele conseguiu passar uma colocação incrível pra fazer o ensino médio com técnico em administração, se eu não me engano. Não sei agora se foi com técnico em administração ou se foi com técnico em desenvolvimento de sistemas, eis a dúvida, mas eu sei que foi ensino médio junto com o curso técnico que ele passou na ETEC de Santos, em uma das ETECs de Santos. Inclusive, um abração pro Dani, caso esteja me assistindo aqui. Então, assim, quanto antes você começa, melhor sua chance de ter um bom desempenho na prova da ETEC, tá? Como brotaram muitas dúvidas aqui no Insta, vou só ver se tem mais alguma relacionada à live, só por desencargo de consciência, como eu gosto de falar. Olha só, uma dúvida muito importante aqui, última de hoje, é da Fê. É melhor a gente saber todos os tópicos de matemática pra depois estudar química e física? Não. Não. Pra começar física e química, você precisa dos tópicos basais de matemática e os tópicos basais de física e química. Não querer estudar toda uma matéria primeiro, pra depois estudar tudo da outra matéria, depois tudo de uma outra matéria. Porque isso gera saturação no seu cérebro. O que é saturação? Saturação é estresse, é ficar de saco cheio, é querer chutar o balde. Falando em termos práticos pra todo mundo entender. Quando você estuda toda uma matéria pra depois estudar outra, teu cérebro, quando você tá na metade da matéria, ele não quer mais ver aquela matéria nem pintada de ouro com diamantes cravejados. E aí você não consegue aprender aquela matéria. Você começa a se iludir nos estudos. Você acha que você aprendeu, quando na verdade você só viu uma videoaula e anotou algumas coisas ali pra eliminar, pra marcar xizinho na sua lista, sabe? Porque o teu cérebro, ele simplesmente não quer mais ver aquela matéria, ele não quer mais aprender aquela matéria, porque ele tá sobrecarregado. É por isso que até na faculdade a gente não tem só uma matéria, gente. Tem muita gente que pensa que na faculdade ou que no curso técnico, você vai fazer, por exemplo, curso técnico de enfermagem. A pessoa pensa que vai só aprender a aplicar a injeção. Não, você aprende um monte de coisas, as matérias são mescladas. Quando você mescla as matérias que você aprende, você consegue ter um aprendizado muito melhor e muito mais efetivo, tá bom? Basicamente essa foi a última dúvida, porque se toda hora eu for ver se tem mais uma e mais uma e mais uma, daqui a pouco o Instagram me expulsa daqui, porque é no máximo 1 hora de live que ele permite, né? Então é isso, gente. Bom final de semana pra todo mundo. A gente se vê na segunda-feira com a nossa 7ª live da quarentena da aprovação. Espero ver todo mundo lá também na nossa 7ª live. Ontem eu enviei um resumão das 5 primeiras pra quem perdeu. Então quem tá na minha lista de e-mail, quem estava ontem na minha lista de e-mail, né? Quem entrou depois, infelizmente, perdeu esse e-mail. Mas quem tá na minha lista de e-mail teve esse resumão. Por isso, se você faz parte da minha lista de e-mail e perdeu alguma das 5 lives anteriores, corre lá pra ver se você recebeu o e-mail de ontem com o resumão das 5 lives, tá bom? Então é isso. Bom final de semana. Agora você pode ir ver suas séries, almoçar com a família e tudo mais. E obrigada por estar aqui num sábado, começo de tarde. Parabéns, inclusive, por estar aqui, porque isso já te deixa na frente de um monte de gente preguiçosa que não quis vir pra live só porque sábado é dia de curtição, tá bom? Big beijo e tchau!